quarto ano. Hoje estou aqui para corrigirmos a atividade da página 166 do livro de vocês, do livro didático. É uma aula de matemática, certo? Estamos aqui com as questões, vamos agora começar com a correção. Primeira questão, desenhe o que se pede. Retas paralelas. Estou aqui com uma régua, vocês podem também ter utilizado em casa uma régua, certo? Para que ficasse mais fácil de desenhar. Retas paralelas são retas que não se encontram. Então você pode desenhar retas que não se encontram, essas são retas paralelas. Vou aproveitar com a régua mesmo e fazer a outra parte. Elas não se encontram, tá? Então aí são retas paralelas. Poderia estar fazendo no livro de vocês com auxílio de uma régua, certo? Agora nós estamos apenas corrigindo. Você pode colocar a letra das retas, certo, gente? Vou colocar aqui, ó, R e S. Agora está pedindo retas concorrentes. Concorrentes são aquelas retas que se encontram. Então, pega a régua, passo uma reta, venho com a régua do outro lado e faço aqui outra reta. Em qualquer posição. Porque não precisa formar ângulo de 90 graus, certo? Porque elas são apenas concorrentes. Coloco o ponto P ou qualquer outra letra. Eu vou colocar aqui o Pzinho, ó, que é o encontro das duas retas, e vou colocar a mesma letra. Vou colocar essa daqui sendo S. Essa daqui vamos colocar R, tá? E essa daqui é a reta S. Está aí, duas retas concorrentes. Concorrentes porque elas se encontram. O que eu expliquei na aula passada. Perpendicular. Para ser perpendicular, precisa de ângulo reto. Ângulo de 90 graus. Vou pegar a régua e vou colocar ela nessa posição aqui, ó. E vou desenhar, ó. Desenhei uma reta. Aí desenho a outra. Posso desenhar no meio em qualquer posição. O importante é que forme ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, ó. Então, eu tenho a minha reta R e a minha reta S, formando ângulos de 90 graus. Essa é uma reta perpendicular. São retas perpendiculares, SR. E o ângulo reto? Para desenhar o ângulo reto, faz a mesma coisa, só que em vez de colocar bem grande as retas, coloca a reta pequena. Faz uma reta pequena, faz a outra e forma o quadrado. O quadradinho que você vai fazer aqui, ó, desenhar. Você forma aí só esse desenho, tá? E aí você vem, pode colocar a régua para fazer todo bonitinho. Você coloca aqui, ó. E forma esse quadradinho. Aqui é o símbolo do ângulo reto. Você pode deixar bem pequenininho mais reto, dessa forma aqui. Pronto. Este é o desenho de um ângulo reto. Este é o desenho de retas paralelas, retas que não se encontram, retas concorrentes que se encontram no ponto P, retas perpendiculares que também vamos colocar aqui no ponto P, elas se encontram e formam ângulos de 90 graus. Você pode estar desenhando os quatro ângulos se você quiser, mas se preferir, deixe só um ângulo como está aí na página 165 do livro de vocês. Vamos para a segunda questão. Essa parte aqui eu acredito que vocês já entenderam, né? A primeira, paralelas, concorrentes, perpendiculares e ângulo reto. A segunda questão diz assim: assinale com X os ângulos retos dos polígonos representados abaixo. Nós vamos procurar o ângulo reto, o ângulo que tem 90 graus, que vocês podem ter utilizado se você estivesse em casa, os quadros. Senão você olhe o canto, onde que forma cantos, quadradinhos. Ó, aqui formam
Isso dá de fazer, gente, só olhando. Onde estiver o cantinho, você marca o X. Ó, 1, 2, 3, 4. Essa figura aqui é um retângulo. O retângulo possui 4 ângulos retos, assim como o quadrado. Agora observe os cantos. Cada canto é um ângulo reto. Então você marca o X. São 4 ângulos retos no quadrado. Mas observe o triângulo. Aqui é o canto, forma um ângulo reto. Não, ó. Aqui não é ângulo reto. Então não marca o X. Já aqui é um ângulo reto e aqui não forma ângulo reto. Para formar ângulo reto tinha que ser aqui, ó. Precisava formar um quadradinho, mas não está formado esse quadradinho. Então, não é ângulo reto. Vamos ver que essa figura é um trapézio. Olha, o triângulo tem apenas, no máximo, um ângulo reto. Todo triângulo que tem ângulo reto é chamado de triângulo retângulo, por causa deste ângulo reto. Aqui no trapézio, nós temos um ângulo reto, 2 ângulos retos. Esse daqui não forma um quadradinho e nem esse, então não é ângulo reto. Voltando, retângulo, 4 ângulos retos, todo retângulo, porque eles têm o mesmo formato. Quadrado também, 4 ângulos retos. Triângulo, no máximo, um ângulo reto. E o trapézio retângulo também, que é chamado, ele tem 2 ângulos retos. Muito bem. Vamos agora para a terceira questão. Classifique as retas abaixo em paralelas ou concorrentes. Elas estão de 2 em 2, tá, gente? Eu coloquei 1, 2, 3 para aproveitar o espaço. Embaixo eu coloquei a outra. Observe no desenho, tá? Para colocar o nome. 2 retas que não se encontram são chamadas de retas paralelas. Muito bem. 2 retas que não se encontram são paralelas. 2 retas que se encontram, mas não formam os quadrados, não formam um ângulo reto, são chamadas de concorrentes. Elas se encontram, mas não formam ângulos retos, então são as concorrentes. 2 retas que não se encontram. A professora está de posição diferente, tá? Mas elas não estão se encontrando, então também são retas paralelas. E 2 retas que se encontram, mas não formam ângulos de 90 graus, também são chamadas de concorrentes. São paralelas essas duas, a D e a E, NM, concorrentes AD e ST, o TS, certo? As concorrentes sempre têm um pontinho, observa aí, ó, o V aqui no TS e o B no AD, certo? Não esqueça que o ponto de concorrência ele sempre vem com letra maiúscula, é representado por letras maiúsculas. Terminamos de corrigir a atividade da página 166 e agora vamos corrigir a atividade da página 168, certo? Primeira questão. Observe o mapa de um bairro. Gente, o mapa é bem pequeno, não tem como eu mostrar para vocês aí, mas vocês já fizeram em casa, já analisaram o mapa. É um mapa de um bairro, de uma cidade, tá? E a letra A diz assim, ó, pede para escrever os nomes de 2 ruas paralelas. Você vai procurar o nome de 2 ruas que não se encontram, que elas passam uma do lado da outra, mas não se encontram, tá bom? Uma está aqui, a outra está do outro lado. Ou uma está aqui, a outra está desse outro lado, por exemplo. Aí nós temos várias ruas paralelas, mas vou colocar um exemplo aí. Você pode ter encontrado outras ruas, que é a rua deputado Laércio Corte e rua São Domingos, tá bom? Letra A, rua
Rua Beck, tá? Que é o jeito que está escrito aí. Laércio, Roche e Rua São Domingos. E Rua São Domingos. Letra B. Letra B pede o nome de duas ruas concorrentes. Coloca lá esse post com a Rua São José. E Rua São José. Vamos à letra C. A Avenida Nossa Senhora de Fátima e a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Podem estar encontrando outros, tá? Tem a Juscelino Kubitschek de Oliveira, tá bom? E nós temos a Avenida Nossa Senhora de Fátima, é perpendicular, tá? Que forma ângulo de 90 graus. Você poderia também colocar a Avenida Nossa Senhora de Fátima com Rua Deputado Laércio Posto, também forma ângulo de 90 graus, tá bom? Também forma ângulo de 90 graus São Domingos com a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Eu poderia estar colocando outros nomes ali, tá? Certo? Tá aqui as 3 respostas. Você pode achar outras respostas possíveis. Segunda questão diz o seguinte: observe as figuras, complete as frases, classificando as retas conforme a sua posição. Você vai dizer se elas são concorrentes ou se são paralelas. N e N. Olha, N e N, elas se encontram? Não, então elas são paralelas. R e N, elas se encontram bem nesse ponto, então elas são concorrentes. Vamos continuar a segunda questão. Reta RN. Olha, eu não coloquei aqui, porque aí fala: as retas NN são paralelas. As retas RN são concorrentes. Aqui eu coloquei só as letras, tá? Para você ir acompanhando. Aí na frente você completa. RN, vamos olhar para o R e para o N. Ó. Elas se encontram nesse pontinho aqui. R e N são concorrentes. Concorrentes. S e N também se encontram. Concorrentes. Nós temos S e N também se encontram. Concorrentes. RS não se encontram, elas são paralelas. A e B, olha, A e B estão se encontrando? Não, então são paralelas. T e A se encontram nesse pontinho aqui, concorrentes. T e B também se encontram, são concorrentes.
espero que vocês tenham entendido que concorrente é quando se encontram, tem um pontinho de encontro das duas retas. E paralelas são quando elas não se encontram. Vamos para a terceira questão. Desenhe uma reta S paralela à reta R. A reta R está aqui. Está pedindo para que a gente desenhe uma reta paralela. Para ser paralela, tem que ser reta que não se encontram. Vou fazer aqui com a régua. Essa reta é paralela a R. E esse tipo vai chamar de S. Poderia ser aqui, poderia ser do outro lado também, tá? Mas como o espaço está melhor para esse lado, você faz assim, tá bom? Letra B, uma reta N concorrente à reta T. A T está aqui e pede para que a gente faça uma concorrente. Então você pode fazer de qualquer forma, a forma que você achar melhor, certo? Pede para fazer a concorrente, vou fazer uma que se encontre e pediu para que eu colocasse a letra N. Certo? Então aqui está a concorrente e aqui está a paralela. Pediu para a gente desenhar. Vamos para a quarta questão que diz o seguinte, ó. Escreva o nome do segmento de reta de cada figura. Você vai escrever o nome do segmento aqui, ó, nesses espaços. Aqui, ó, A e B. Aí você coloca A, B. O segmento, lembra, gente, o segmento ele tem aquele tracinho, tá bom? A, B. Este segmento aqui, ó, B, C. E nós temos esse segmento que é o C, D. Tá? E os três segmentos. 1, 2, 3. Vamos agora para essa figura fechada, né? Isso aqui era apenas segmentos de reta, formando uma figura aberta. Vamos aqui, ó. Nós temos o E com D, formando esse segmento aqui, ó. E, D. Nós temos o D e o C. Nós temos o CB. Gente, você pode colocar também na ordem. Vou até fazer isso aqui, tá? Você pode colocar o segmento em ordem alfabética, se você preferir, tá bom? Esse aqui é o EB, esse é o DC e esse é o CB. Os segmentos, eles costumam vir em ordem alfabética, tá? Você pode colocar ED ou DE. Você pode colocar também DC ou CB. Você pode colocar também CD, tá bom? Esse daqui eu vou colocar CD porque o começo deles é aqui, nesse mesmo ponto, tá? Tem um ponto comum, é o começo. Aqui nós temos o AB. E aqui nós temos o AE ou A, tá bom? Vou colocar aqui o AE. Esses são os segmentos de reta. Se você trocar aqui a ordem, não tem problema não, certo? EB, CD e CD, AB e AE. Esses são os segmentos que formam aí essa figura. Quinta questão. Com o auxílio de uma régua, trace segmentos de reta com as medidas indicadas. A, B. Letra A. Pede para que a gente faça segmento de reta AB com 3 centímetros. Gente, o meu vai ficar bem pequeno, tá bom? Vou fazer do mesmo tamanho que tá pedindo aí, tá? É para vocês observarem como fica. Você pega a régua, começa no ponto zero, não esqueça disso, tá? Tem que começar do zero e vai até o 3. Aí você faz o segmento. Olha o tamanhozinho que fica aqui no quadro, fica bem pequenininho, tá? Esse é o AB. Para que fique maior, eu vou fazer ele grande só para vocês observarem melhor, tá? Só que ele é só 3 centímetros. Eu vou fazer aqui com 30 para que ele fique bem grande para vocês verem. Mas no caderno de vocês vão fazer esse pequenininho com 3 centímetros, olha. A, B, certo?
ele tem apenas 3 centímetros, você vai fazer desse jeitinho aqui. Fiz grande só para você observar, os outros eu vou fazer todos pequenos, tá certo? Então está aí a letra A com 3 centímetros. A letra B, MM com 1 centímetro. Letra B, que é o MM, só que com apenas 1 centímetro. Pega a régua, coloca do 0 até o 1, certo? É um pedacinho bem pequeno. Menor do que esse que eu fiz. O que eu fiz foi com 2 centímetros. Olha como fica pequenininho no meu quadro, né? Então, olha, é o M e o N. Espero que vocês estejam enxergando, certo? Vê melhor qualquer letra. M, mas não esqueça que ele tem apenas 1 centímetro. 1 centímetro, não é para fazer grande, não. 1 centímetro é aqui, esse espacinho bem pequeno. Ó, o meu dedinho fica em cima do espaço, né? Então, vamos agora para a letra C. C pede para fazer o DE com 5 centímetros. O DE com 5 centímetros. Como esse é maior, já dá para vocês verem melhor. 5 centímetros é esse tamanho aqui. Então, aqui nós temos o DE. E a letra D pede para fazer o RT com 2 centímetros. RT com 2 centímetros. No livro de vocês, gente, vai ficar melhor nessa medida, porque o livro é menor, certo? Então tá aqui o RT com 2 centímetros, o DE com 5, o MM, esse pequenininho com 1 centímetro, fiz maior para vocês verem melhor, e o AB com 3 centímetros, tá aquele maior para vocês apenas verem melhor. Não esqueça que para fazer essa atividade precisa de uma régua. Eu espero que vocês tenham feito todas essas atividades. As dúvidas que vocês tiverem, espero que vocês tenham sanado essas dúvidas, porque esse assunto é um assunto muito legal. Falava sobre segmento de reta, semi-retas, retas paralelas, concorrentes, perpendiculares. Espero que vocês tenham compreendido toda a correção da atividade.